Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de Física do Sistema de Ensino I9. Estaremos na aula de hoje falando sobre o surgimento do universo. Esta aula inicia o nosso segundo bimestre, no dia 14 de abril. Vamos lá. Bem, a cosmologia nada mais é do que um ramo da astronomia que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. E essa palavra cosmologia deriva do grego e significa cosmo ou cosmos. Na verdade, é um termo que designa o universo em seu conjunto e toda a estrutura universal em sua totalidade, desde o microcosmo até o macrocosmo. Então, o cosmo é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. Então, uma questão que desperta a curiosidade dos seres humanos desde tempos remotos é saber como o universo e todas as coisas surgiram, como surgimos e para onde vamos, né? Então, a origem do universo é um tema que sempre despertou, fascinou o ser humano. Até as antigas civilizações criaram mitos como elementos de sua cultura, justificando aí a sua presença no mundo por meio de seres mágicos e sobrenaturais. Então, qual é a origem do nosso universo? Então, embora ainda não disponha de todas as respostas, a ciência tem avançado cada vez mais no entendimento das origens do universo. Então, muitas explicações foram elaboradas por religiões, por povos indígenas, enfim, por cientistas e pensadores, mas todas essas ainda não chegaram a uma resposta definitiva de como surgiu o universo e por que estamos aqui e para onde vamos. Então, qual a origem do universo? Em relação ao cristianismo, a origem do universo é explicada a partir da criação divina, ou seja, por meio de Deus. Então, Deus foi o ser criador de tudo que existe. Então, o cristianismo ele faz parte da base da crença de três importantes religiões monoteístas, como o judaísmo, o próprio cristianismo e o islamismo. É importante a gente lembrar aí que religiões monoteístas são aquelas que, que têm na sua crença, ou seja, creem em apenas um Deus, apenas. Então, existem algumas outras religiões que creem em vários deuses, então, portanto, religião politeísta. A origem do universo. Ainda falando da origem do universo e cristianismo, nós temos aqui um trecho da Bíblia que fala sobre a origem da Terra, né? Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairavam sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se faz. Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz das trevas. A luz chamou de dia e as trevas chamou de noite. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o nosso primeiro dia. Então, esta passagem da Bíblia está no primeiro livro do Antigo Testamento chamado Gênesis. Então existem outras explicações ou outros mitos de criação que falam sobre a origem do universo, que são semelhantes a este que a gente acabou de ver, que é a teoria do criacionismo, né, cristão. Então existem várias culturas como a egípcia, a grega, a hindu, a asteca e muitas outras. Todas elas envolvem deuses, referência ao caos, ao mundo que antes não era nada. Então, o mito da criação segundo o aborígene, ou seja, indígenas, é muito comum, né? Entidades, deuses e também o uso das constelações para explicar certos fenômenos do cotidiano, como por exemplo, quando plantar, né? Quando colher. Então eles seguiam pelas constelações.
A mitologia hindu, né, é um exemplo também, que é fundada nos Vedas, que são livros sagrados dos hindus. Então, o próprio Vedas, que é esse livro, ele foi escrito por Brahma. Quem é Brahma? É o Deus criador de todo o universo, de todas as divindades individuais. E por ele todas serão absolvidas. Então, Brahma criou, é um Deus que criou vários outros deuses e inclusive criou também aí o próprio homem, o ser humano. Então, qual a origem do universo para a ciência? Então, para a ciência, nós temos aí uma teoria que é sustentada por físicos e astrônomos, que é a teoria do Big Bang. Bem, mas não são esses físicos e astrônomos que eu me refiro. São esses aqui, né? Então, Stephen Hawking foi um defensor ferrenho da teoria do Big Bang. Então, Stephen Hawking foi um físico, teórico e cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Então, a hipótese do átomo primordial, ela foi postulada pelo padre e astrônomo belga Georges Lemaitre e pelo físico russo Georges Gamow. Então, eles denominaram que o átomo primordial era o ponto onde toda a energia estava concentrada. Então, sabendo que o átomo é a menor parte da matéria, onde esta matéria originou mais matéria, foi um conjunto de partículas menores que formam o átomo, se associou e deu origem aos corpos que conhecemos, né? Então postularam que o universo começou como um grão primordial ultradenso e que por razões desconhecidas teria explodido e dado origem a partículas elementares. Também teria dado origem ao próprio espaço, ao tempo e à matéria, como a gente pode ver na animação aqui do Big Bang, né? Então esta explosão liberou uma grande quantidade de energia e matéria. Essa matéria se dissipou pelo espaço e formou tudo que conhecemos hoje, tudo que existe no universo, inclusive o próprio universo, dando origem ao tempo, à matéria e ao espaço. Então, esta imagem é uma visão artística de algumas etapas decorridas desde a grande explosão até o surgimento de estrelas e galáxias. Dados coletados por uma sonda da NASA sugerem que a expansão do universo está se acelerando, reforçando aí a ideia de que, após o Big Bang e o surgimento das primeiras estrelas, as galáxias se formaram e começaram a se afastar. Essa sonda capta a radiação de microondas cósmicas, que são como registros fósseis remanescentes do Big Bang, comprovando aí que o Big Bang realmente existiu. Outro fato é este bem aqui, né? Se as galáxias estão se afastando uma das outras, a lógica nos leva a concluir que no passado elas deveriam estar bem próximas que hoje. Então, Vesto, Sliph e Edwin Hubble, eles fizeram a observação do céu com potentes telescópios e mostraram que as galáxias verdadeiramente estão se afastando uma das outras, reforçando a ideia de que o universo está em constante expansão. Mas também, além da expansão, está acontecendo a redução, ou seja, a diminuição da temperatura do universo. Então, gente, foi Hubble que propôs que o universo está se expandindo verdadeiramente. Então, ele verificou que as galáxias, conjuntos de estrelas e outros astros estão se distanciando uns dos outros. Então, você já deve ter olhado para o céu e visto que algumas estrelas brilham em tons mais ou menos vermelho e outras azuladas. Pois bem, para simplificar,
vamos adotar tons vermelhos para essas estrelas ou galáxias que elas estão se afastando, e tons violetas e azulados para aquelas que estão mais próximas. Então, partindo desse pressuposto, estrelas e galáxias elas emitem luz, frequências de luz. Estas frequências de luz podem ser percebidas no espectro luminoso em certas faixas de frequências. Essas faixas de frequência podem ser percebidas pelo telescópio. Então, aquelas faixas de frequência que são percebidas tendendo para o azul, quer dizer que esse corpo, ou seja, esse astro, uma estrela, ou pode ser uma galáxia, está mais próximo de um ponto de referência, que no caso aqui é a própria Terra, né? Ou a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então quer dizer que se eu tenho uma galáxia próxima da Via Láctea, que é a nossa galáxia, então essa galáxia ou essa estrela vai emitir fontes de luz tendendo para o azul, a frequência azul. Mas aquelas que estão muito distantes vão tender sua frequência para o vermelho. Pois bem, então a frequência da fonte irá ser menor quando o comprimento de onda for maior. Então aquelas galáxias que estão se afastando vão emitir comprimentos de onda maior e frequências menores. Se emitem frequências menores, vão tender para o vermelho. Daí eu chamo esse desvio para o vermelho de redshift. Já aquelas que estão se aproximando, né, ou estão próximo do ponto de referência, que nesse caso é a Terra, ou a nossa galáxia Via Láctea, então a frequência da fonte irá ser maior e o comprimento de onda menor. Então esse desvio vai ser um desvio para o azul. Logo, eu chamo de blue shift. Então aqui nessa imagem a gente pode perceber a expansão do universo, em que as galáxias se afastam e ao se afastar o comprimento de onda aumenta, em contrapartida a frequência diminui. Então, para explicar de forma bem simplificada a expansão do nosso universo, pegamos um bolo de passas em crescimento, percebemos que todas as passas se afastam uma das outras, mas as passas não se movem dentro do bolo. Os espaços entre elas é que aumentam. Então, da mesma forma, a expansão do universo não é uma expansão assim das galáxias no espaço, mas uma expansão do próprio espaço, e esse espaço entre as galáxias. Então, como a gente pode perceber, as uvas passas permanecem o mesmo tamanho. Só o que vai aumentar entre elas é o espaço entre elas, fazendo com que elas se afastem. Então, na expansão do universo é a mesma coisa, só que, porém, no lugar da uva passa, nós temos aí as galáxias. E entre as galáxias é o espaço que está se expandindo, fazendo com que elas se expandem também, as galáxias. Na verdade, fazendo com que elas se afastem, mas mantendo o mesmo tamanho. Então, de acordo com o modelo do Big Bang, o universo se expandiu a partir de um estado extremamente denso e quente e continua a se expandir continuamente, né? Este esquema que você pode perceber aqui na imagem é um conceito artístico que ilustra a expansão de uma parte, na verdade, do universo plano. Como a gente pode perceber na parte inferior, o Big Bang, e passado bilhões e bilhões de anos, a formação aí das galáxias. E essas galáxias estão se afastando uma das outras. A gente pode perceber melhor nessa animação aqui, em que há o afastamento, né, das galáxias por conta da expansão do universo. Então a gente pode perceber aqui, ó.
Então esses pontos, esses pontinhos que você pode perceber na imagem, nada mais são do que as galáxias, e essas galáxias se afastando uma das outras. É claro que não nessa velocidade. Então a gente pode perceber aqui também melhor, né, a expansão do universo, o afastamento dessas galáxias, uma se afastando da outra, e também em contrapartida aí há uma diminuição na temperatura do universo, ou seja, o universo está se resfriando. Então, após Big Bang, muitas galáxias puderam se formar e dentre essas a Via Láctea, né? Então a Via Láctea é a nossa galáxia, a galáxia onde nós vivemos. E num dos braços dessa galáxia a gente vai encontrar o nosso sistema solar, que é onde... Então, gente, uma hipótese bem aceita para a origem do nosso sistema solar é a hipótese nebular. Ou seja, segundo essa hipótese, uma enorme nuvem de poeira estelar e gás cósmico teria se formado ao redor do Sol e, impulsionada por forças eletromagnéticas, teria se distanciado dele, e nesse movimento uma parte considerável teria se desprendido e se condensado em pedaços menores. Posteriormente, cada um desses fragmentos menores se uniu a outros por forças eletromagnéticas, originando aí os planetas do sistema solar e tudo que existe nele, né? Os planetas, os satélites, enfim. Então, nosso sistema solar ele é composto por uma estrela, onde essa estrela é chamada de Sol, daí o nome Sistema Solar. Nosso sistema também é composto por 8 planetas. Em relação à distância do Sol, podemos citar aí Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o terceiro na posição em relação ao Sol. Temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sendo que os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são considerados planetas rochosos, uma vez que sua constituição é basicamente formada por rocha. Os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são considerados planetas gasosos. Bem, uma parte da formação do nosso sistema solar não chegou a formar satélites ou então planetas. Temos aí os cometas, os meteoros e os asteroides. Esses corpos celestes, eles estão vagando pelo espaço sideral sem uma rota definida, ficam aí à mercê das forças gravitacionais. E assim chegamos finalmente ao nosso planeta Terra. Então há evidência científica de que o nosso planeta surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de aglomeração de poeira, rochas e gases presentes no disco da matéria que girava ao redor do Sol em formação. Sabemos também que os primórdios de sua existência, ou seja, a Terra, era um ambiente inóspito, sem a mínima condição para a existência de seres vivos. O processo de aglomeração de rochas, poeiras, gases durante a formação da Terra gerou tanto calor que os materiais rochosos mais internos se fundiram e escaparam para a superfície, em erupções vulcânicas violentíssimas. A superfície da Terra ficou coberta de lava incandescente e o jovem planeta tornou-se uma imensa bola de fogo. Além disso, a Terra em formação era continuamente bombardeada por corpos vindos do espaço. Com certeza, nenhum tipo de vida podia existir em condições tão adversas. Então, ao longo do tempo, as condições mudaram muito. A Terra é hoje um planeta bem mais tranquilo que em seus primórdios e abriga uma infinidade de formas de vida. Tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula. Temos uma atividade para resolver aí do livro, atividade da página 200
33, as questões número 1, 2, 3, 4 e 5. Então resolva a atividade, aguarde novas informações, novos vídeos e até a próxima. Tchau, gente.